Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6, do verso 37 ao 40 e depois apenas o 47. Uma breve reflexão bíblica antes de nós participarmos da ceia do Senhor. Glória a Deus. Hoje parece que nós não temos data show. Evangelho de João, capítulo 6, versos 37 a 40 e depois o verso 47. Quem encontrou, diga: eu amo Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Queridos, aqui está escrito: poderá ter a vida eterna? Tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O 47 diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Amém? Aqui está escrito: terá a vida eterna. Tem, é posse, a vida eterna. Agora preste atenção, irmãos. O que é fantástico no evangelista João é a forma que ele vê Jesus. Os outros evangelistas são maravilhosos. Aqueles do evangelho sinótico são tremendos, porque cada um, dentro da sua condição, escreveu o que era possível dado às pessoas que deveriam ler o evangelho. Mas João, ele sobressai aos demais, não porque o livro dele tem uma linguagem de um grego mais apurado, não porque João era aquele discípulo amado de Jesus, não, é porque o evangelho de João, enquanto outros apresentavam todo o ministério de Jesus, o evangelista João vai se apegar à pessoa de Jesus e à sua divindade. Ele vai até a divindade de Jesus. Ele vai falar de coisas profundas a respeito de Jesus. E aqui neste capítulo 6, quando Jesus diz que é o pão da vida, e ele está pregando para a israelita, ele está lembrando lá do deserto, do maná, que os alimentou 40 anos, ele está fazendo uma tipologia. Entretanto, aqui no capítulo 6, nessa parte, ele vai me dizer de coisas que foram tratadas na eternidade, antes do mundo ser criado. Ele está me falando de verdades que eu e você não conseguem mensurar, porque são coisas que foram construídas no mundo de Deus, no mundo espiritual, no tempo da eternidade. Ele voltou muito antes, e ele está dizendo que Deus, quando criou o homem, ou haveria de criar o homem, já sabia que quando Deus desse ao homem o livre-arbítrio, ele faria mau uso desse talento, desse dom ou dessa virtude. Quando Deus criar o homem e colocou o dispositivo da escolha, ele sabia que o homem ia falhar, mas lá na eternidade, antes que o homem fosse formado, Jesus já havia tido a disposição de que se o homem falhasse, ele iria salvar o homem. Tanto amor de Deus tem para com a sua pessoa, para com a sua vida e para com o ser humano. Olha, Deus já previu tudo isso. O evangelista João vai tratar de assuntos que, se a gente não ficar atento e não ler de uma maneira muito mais profunda, não conseguimos mensurar essas verdades de que você não é um produto do acaso, você nasceu por uma vontade divina, que você
é uma pessoa especial que na eternidade já estava sendo cogitada a sua história. Nós pregamos isso um domingo, quando preguei sobre o Salmo 139. Mas olha, irmãos, Deus, quando percebeu que o homem receberia o dispositivo do livre-arbítrio, sabia que eu e você faria mau uso disso. Agora cá para nós, esquecendo essa teologia, vamos observar aqui dentro de um contexto prático. Quando Deus colocou em mim e você a decisão e a escolha, dá uma olhada na sua vida. Quantas vezes você tomou decisões equivocadas? Quantas vezes você escolheu coisas erradas? E aí você queria que Deus interferisse? Não, Deus, por que você deixou? Deixou porque você tem o livre-arbítrio. É você quem comanda a sua vida. É você quem decide o que você quer para você. Isso é uma coisa fantástica. Entretanto, é uma faca de dois gumes, porque você tanto pode escolher coisas boas e o caminho da eternidade e obras de eternidade, quanto você pode escolher coisas más e ruins. Quantos de nós aqui não veio do mundo do vício, de drogas, de assalto, de roubo, de álcool, prostituição e de muitas outras coisas? Você nasceu assim? No processo da sua vida você aprendeu a fazer essas coisas, foi ou não foi? Então isso foi o quê? Escolha. Você escolheu ser o que você é. Não é verdade isso? Então perceba que o livre-arbítrio que João está aqui mostrando através de uma fala de Jesus, apresentando o seu Pai, que ele vai dizer: todos aqueles que o Pai me der e vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Dá uma impressão de que nós estamos aqui tentando construir uma teologia calvinista, mas não é por essa onda não, não é por este lado não. Está querendo dizer o seguinte: todos aqueles que ouvirem o Evangelho e crerem, de maneira alguma os desprezarei. Significa dizer isso: não vou rejeitar ninguém, disse Jesus, porque se um dia fez escolhas ruins, haverá um momento de fazer boas escolhas. Se houve um tempo em que você escolheu o mundo do crime, da prática do pecado, da fornicação, mas ao ouvir o Evangelho, tem também a oportunidade de reconhecer o seu pecado, o seu estado de perdição, e se render a Jesus, que de maneira alguma vai jogar os teus pecados na tua cara. Ele não vai fazer isso, que é o maior medo das pessoas. Não, eu sou tão pecador que Jesus não me quer. O que ele está dizendo é que ele não rejeita ninguém. Não importa o que você fez, não importa o que você praticou, mas se há um coração arrependido, se há um desejo de mudar a sua história, Jesus te aceita. Posso ouvir um amém? Amém. Ele vai te aceitar. Ele não é igual nós, que fica jogando na cara: mas você fez isso, você fez aquilo. Porque para Deus, às vezes, irmão, a gente tem que ter um olhar um pouco mais divino. Para Deus não importa quantas vezes você caiu, mas quantas vezes você quis ficar de pé. Porque se da primeira vez que você caiu, Deus não vai te desprezar e falar assim: aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Deus vai insistir com a salvação que está proposta para a tua vida. Agora você vai escolher se quer Deus ou não, se quer continuar pecando ou não. É uma escolha que você vai decidir. Adão escolheu dar ouvido à sua esposa, comer da fruta que não era para ser comida, e os dois pecaram, mas foi uma escolha. Ele tinha uma decisão. Ele poderia dizer: minha esposa, lamento muito, você comeu desse fruto proibido, eu não quero, Deus nos avisou, você vai ficar perdida sozinha. Podia ou não podia fazer isso? Ele participou do pecado dela, foi cúmplice no seu pecado, e por isso toda a humanidade então passou à perdição. Aí o que Jesus faz? Jesus, ele traz aquela aliança que foi rompida e quebrada, aquela unidade com Deus, ele vem e traz de novo a comunhão com o Senhor, uma oportunidade de voltar aos tempos da origem do homem, na sua comunhão perfeita com Deus. Jesus faz isso, porque nós podemos comparecer perante Deus sem nenhum temor, sem nenhum medo, porque sabemos que quando Deus olhar para mim, Ele não vai ver essa criatura fétida, perdida, cheia de iniquidades e pecados,
mas ele vai ver o sangue do seu filho aspergido sobre mim, ele vai ver a figura de Cristo impregnada e agregada na minha alma, no meu coração, e ele vai ver os meus pecados cravados lá na cruz, e isso vai chamar-se justificação. Ele vai me considerar justo perante ele, não pelas obras de justiça que nós pudéssemos fazer, não pela nossa bondade, que não há nenhuma, mas pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Lembra de uma coisa: você só está na presença de Deus porque Jesus está na sua vida. Sem Jesus, Deus não te reconhece. Sem Jesus, você está perdido. Deus só olha para você com olhar de misericórdia. Deus só atenta para teu clamor porque Jesus está na sua vida. E os seus pecados foram apagados lá na cruz do Calvário. Fora isso, irmãos, não há comunhão com Deus. Por isso é importante a nossa vinda na presença de Deus, porque Ele vai me dizer: olha, todos que o Pai me der, nenhum vou desprezar, não vou perder ninguém. Significa dizer que por mais que eu e vocês insistem em pecar, insistem em se afastar, Deus também vai insistir em te salvar. Não quer dizer que Ele vai ser cúmplice dos teus pecados, que Ele vai aceitar o teu pecado, que Ele vai ficar satisfeito com o teu pecado, Ele vai ficar indignado, mas vai fazer tudo para te libertar e te salvar. Aí cabe a você essa escolha. Queridos irmãos, nessa oportunidade, lembrando do grande amor de Deus dispensado a cada um de nós, eu penso que uma forma de alegrar a Deus é devolver a Ele esse mesmo amor, é devolver a Ele essa mesma alegria, essa gratidão de ser salvo. Alguns lugares estão pregando que você não é salvo. Você poderá ser salvo, mas a Bíblia é bem enfática quando diz a respeito de salvação. Ela diz que você possui a vida eterna. Ela está me dizendo, a construção teológica e doutrinária da salvação diz o seguinte: que eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. É assim, é um processo continuado. Mas se eu morrer agora, ou se você falecer agora, você já é salvo. Não é assim que diz a Bíblia? Você está de posse da salvação, você está de posse da vida eterna com Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Ele está dando a eternidade para as pessoas. Essa eternidade, permita-me aqui, é como se fosse um documento, uma escritura de vida eterna, e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está dizendo: recebe a vida eterna, recebe a vida eterna. Agora cabe a você aceitar ou não, porque Ele oferece, mas ela só é tua quando você pega e diga: eu quero, ela é minha. Aí você tem a vida eterna. Amém? Levanta a mão, aplaude Jesus e vamos buscar a presença do Senhor.